Agora, notícias internacionais. Os países do leste europeu estão preocupados com a recente decisão ucraniana de interromper o fornecimento de gás russo pelo próprio território. A Moldávia declarou estado de emergência e a Eslováquia ameaça adotar represália contra Kiev. O gás russo tem sido fornecido à Europa por meio de gasodutos que passam pelo território ucraniano desde o fim da União Soviética. O contrato entre os dois países expirou na quarta-feira e o governo ucraniano decidiu não fazer a renovação. O ministro da Energia da Ucrânia disse que a interrupção é um acontecimento histórico e que, dessa maneira, a Rússia perde mercados e vai ter perdas financeiras. Já o presidente Volodymyr Zelensky disse que o fim do fornecimento é uma das maiores derrotas de Moscou. A União Europeia disse estar preparada para o corte, que corresponde a apenas 5% dos 10 bilhões de metros cúbicos que o bloco importa. O bloco também estuda importações de gás natural liquefeito por rotas alternativas, como Alemanha, Grécia, Itália, Polônia e até Turquia. Para fazer uma análise sobre essa decisão polêmica da Ucrânia, a gente faz conexão agora com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão. Como que você avalia essa decisão da Ucrânia perante a outros países? Tudo bem, a Europa diz, olha, a gente vai buscar rotas alternativas, mas não é algo tão simples assim. Com certeza, por mais que o percentual seja pequeno, né, há um impacto para o consumidor final, né? Olá, realmente é impactante, mesmo sendo 5%, lembrando aqui que a distribuição ela não é homogênea pela Europa, então os países do leste europeu, eles vão ser bem impactados, muito impactados, melhor dizendo. A Europa como um todo 5%, até porque você tem várias origens de fornecimento e tem países de economia muito maior que aqueles do leste europeu, que respondem por um consumo muito mais substancial, que é o caso da Alemanha. Mas em termos locais, impacta bastante o leste europeu. E também um outro aspecto, a alternativa que sempre é apresentada, ela é cara e ela é tecnologicamente complexa. Então, que alternativa tem a Europa ou tem utilizado aí em relação ao gás russo que vinha diretamente pelos gasodutos? A importação de gás liquefeito. Então, ele vem do Oriente Médio, vem dos Estados Unidos, vem do Canadá, transformado em forma líquida, e aí ele é novamente gasificado e jogado nos gasodutos para distribuir para a Europa. É caríssimo. Tem impactado, sim, a Europa como um todo. A Alemanha sentiu na sua economia, tanto é que houve um revés agora nas últimas semanas em relação à gestão do primeiro-ministro, por conta dos impactos econômicos que tem muita relação com o fornecimento de gás barato que vinha da Rússia. Então, é algo preocupante. Agora, em termos da Ucrânia, faz parte de uma lógica de utilizar outros tipos de reação à Rússia. Então, eles já assassinaram, mataram altos oficiais do comando russo, do exército russo, atacaram com drones alvos já dentro do território russo e agora também esta medida econômica que tem grande valor. Então, são alternativas que têm utilizado Kiev, que tem utilizado a Ucrânia para combater a Rússia, já que em termos militares ela só consegue resistir e não propriamente desocupar seu território, e dependendo do que vai acontecer este ano, ela pode até mesmo ter que ceder parte da sua área, parte territorial. Exato. Agora, como é que fica, né, a partir do momento que a Ucrânia toma essa decisão, né, como fica a relação com os países afetados, né? A gente viu já a Moldávia se posicionando. Você acha que pode ser também uma situação complicada para o Zelensky, né? Ele falando, obviamente, que é uma vitória, na verdade, uma derrota para Moscou, uma derrota para o Putin, mas também não pode ter aí um efeito reverso? Sim, para a Ucrânia, que tem grande apoio internacional, ela acaba perdendo um pouco de terreno. Então, ela tem conseguido resistir à ocupação russa justamente por conta do apoio da Europa e dos Estados Unidos majoritariamente. E esse apoio, ele veio por conta de uma predileção a favor da estratégia de tentar trazer a Ucrânia tanto para a União Europeia quanto para a OTAN, que é a organização internacional que cuida de questões de defesa
para o Ocidente. Então, ela sim perde terreno em termos de barganha internacional, mas ela não tinha muita escolha, porque ela utiliza as poucas armas que ela tem, e não somente armas militares, digamos assim, mas outras diplomáticas e econômicas, ou ela utiliza, ou ela vai cada vez mais ter que entregar pontos nesta guerra. Então, a alternativa era ou pressionar a Rússia a aplicar esse tipo de sanção à Rússia, ou ficar com algum apoio adicional de alguns estados da União Europeia, são poucos ali do leste europeu, e alguns outros países, como a Moldávia, que você mencionou, que são países de menos relevo internacional. Então, ela preferiu assumir o desgaste com alguns dos aliados e causar um impacto, um prejuízo econômico à Rússia. Agora, o presidente da Ucrânia, Furriela, disse que o presidente eleito dos Estados Unidos pode ser, sim, decisivo para o fim da guerra. Durante uma entrevista, o Zelensky disse que Vladimir Putin teme negociações de paz que podem representar uma derrota para a Rússia. Dessa maneira, Zelensky afirma que Trump pode ser decisivo e que ele é capaz de parar a guerra. Olha só que interessante essa frase. O presidente tem dito que para conquistar uma paz justa para a Ucrânia é preciso ter garantias de segurança dos países aliados, incluindo a adesão à União Europeia e à OTAN, o que é rejeitado pela Rússia. Ele ainda afirmou que pretende assegurar que qualquer plano de paz dos Estados Unidos leve em consideração as opiniões ucranianas. Na entrevista, Zelensky também disse que a prioridade é estabilizar a frente de batalha já no começo deste ano. Olha que interessante ele dizer isso, né, que o Trump pode ser decisivo, ele tem capacidade de parar a guerra. Bem, o Zelensky recebeu tanto apoio de Joe Biden, né? Sim, é que agora mudou completamente o jogo. A gente sabe que a gestão Trump, ela tende a ser completamente diferente da de Joe Biden, inclusive em política externa, pelo menos esse o discurso, e são essas as apostas, até mesmo pela visão de mundo que tem Donald Trump e a sua equipe. De qualquer forma, ele está fazendo uma aposta às cegas, porque não sabe propriamente se virá algo por parte dos Estados Unidos que faça com que haja uma reversão do jogo pró-Ucrânia. O que provavelmente virá é uma tentativa de composição onde a Ucrânia vai ter que ceder, e ceder parte do território. A Crimeia já é dada como certa, até mesmo que foi já tomada pelos russos entre 2014 e 2015, e agora uma outra grande parte do seu território, cerca de 22% do território ucraniano, 22%. Então não há algum tipo de encaminhamento pacífico que não passe por uma concessão por parte da Ucrânia. Então, até que ponto essa concessão ou há uma disposição para isso, a gente vai acompanhar. Mas o Zelensky, ele tem apoiado e utilizado um discurso favorável a Donald Trump justamente para mantê-lo como seu aliado. Então, esta aposta do momento, mas eu acredito que o pragmatismo de Donald Trump e dos Estados Unidos para resolver a guerra vai fazer com que haja concessões para a Rússia, que eu duvido que a Ucrânia queira fazer, por exemplo, essas territoriais. Agora, inclusive, o presidente da Ucrânia afirmou que está se preparando para restabelecer os laços diplomáticos com a Síria. A fala acontece depois de uma visita do ministro das Relações Exteriores e do ministro da Agricultura ao país do Oriente Médio. A Ucrânia cortou os laços diplomáticos com o governo sírio em junho de 2022, depois que Damasco reconheceu a independência dos territórios ocupados pela Rússia, em Donetsk e Luhansk. O antigo governo, liderado por Bashar al-Assad, era apoiado pelo Kremlin. O ex-ditador, que foi deposto no começo de dezembro, recebeu asilo político de Moscou. Desde que os rebeldes tomaram o poder na Síria, a Ucrânia se movimenta para tentar restabelecer os laços. Zelensky havia informado que a Ucrânia deve fornecer 500 toneladas de farinha de trigo para a Síria, e o que pode providenciar recursos para mais de 165 mil sírios em um mês. Olha, esse é um dilema, inclusive, aqui para o Ocidente, né? Como é que os países vão se relacionar com a Síria, com esse grupo no poder? Como é que vão agora, reconhece esse grupo como governo? São terroristas, não são terroristas? A Ucrânia já está se movimentando nesse sentido, né?
Sim, é porque o governo anterior era totalmente alinhado, o do Assad, totalmente alinhado à Rússia. Inclusive, a Rússia tem bases dentro do território sírio, então havia um alinhamento total. A Rússia era, junto com o Irã, era um dos maiores apoiadores do governo de Assad. Com a queda, é muito natural que a Ucrânia tente mais uma afronta à Rússia. Então, esse restabelecimento de relações mostra um alinhamento contra a Rússia, já que esse novo governo, independentemente de ser composto ou ter uma composição de alguns grupos terroristas, é um governo de oposição ao anterior, alinhado à Rússia. Então, é mais uma das linhas utilizadas por Zelensky de se apoiar e apoiar todos aqueles que afrontam o governo de Vladimir Putin. Por enquanto, vai muito mais nessa linha, mas, obviamente, alguns outros interesses, inclusive de exportação. Agora a gente fala exatamente do conflito no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel interceptaram um novo ataque aéreo realizado por terroristas do Hamas a partir da faixa de Gaza e fizeram uma operação militar no território onde um chefe do grupo extremista estava escondido. Inclusive, o exército informou que bombardeou alvos terroristas. Um dos ataques na zona humanitária de Khan Yunis matou um chefe das forças de segurança interna do Hamas. De acordo com autoridades israelenses, medidas de precaução foram tomadas para proteger os civis. O porta-voz do governo israelense disse que o terrorista estava escondido onde os moradores de Gaza se abrigam da guerra. Um subcomandante do Hamas também morreu, ou seja, o Hamas perdendo cada vez mais os líderes, que comandam o grupo na faixa de Gaza. Sim, é uma das atuações aí que Israel tem utilizado desde o ano passado, desde 2024 principalmente, antes mesmo de algumas mudanças que está fazendo agora este ano, era o de atacar os seus alvos, aqueles alvos de onde podem surgir ataques, não só terroristas, mas também artefatos, mísseis, etc. Fez isso no Iêmen, fez isso no sul do Líbano contra o Hezbollah, mas principalmente sua atuação é mais severa na faixa de Gaza, contra os grupos que ali estão instalados. Ali dentro da faixa de Gaza, apesar das principais lideranças terem sido desmanteladas, ainda há alguns focos de resistência. Então é muito natural que alguns desses ataques ainda venham, mas serão cada vez menos frequentes, já que a faixa de Gaza isolada, ela recebe poucos armamentos, se é que está recebendo algum, e estão se esgotando seus recursos. E sem as lideranças, fica mais difícil qualquer tipo de organização de ataques. Mas, pontualmente, alguns virão, foi o caso desse. A gente vai seguir acompanhando. Agora, uma notícia aqui mais próxima da gente, aqui do Brasil. A Venezuela ofereceu uma recompensa equivalente a R$615 mil para prender o opositor Edmundo González. González diz ter vencido as eleições presidenciais no ano passado e acusa o ditador Nicolás Maduro de fraude eleitoral. Exilado na Espanha desde setembro, o opositor prometeu voltar à Venezuela para tomar posse no próximo dia 10 de janeiro. Situação muito complicada ainda na Venezuela, né? Qual a sua análise, professor? Bom, a gente já sabe que na Venezuela se instalou uma ditadura. A possibilidade de sair dessa ditadura e do país se redemocratizar eram as eleições realizadas no ano passado, que tiveram a sua apuração, a realização provavelmente não, mas a sua apuração fraudulenta. Digo isso porque há uma indicação em relatórios internacionais, e um deles muito importante, que é do Instituto Carter Center, fundado pelo recentemente falecido ex-presidente americano Jimmy Carter, que é um instituto que, além de pregar a democracia, ele também acompanha processos eleitorais. É um dos mais organizados para essa finalidade, que também indicou fraude na apuração. Então, pelo que tudo indica e pelos documentos que trouxe a oposição, nós conseguimos verificar que provavelmente a oposição será vencedora. Eu digo isso porque, obviamente, sempre há algum risco de ser algo diferente. Mas há uma certeza, a apuração ela não foi legítima, ela não foi lícita, ela não foi transparente. Então, por conta disso, é ilegítimo o governo de Nicolás Maduro. Essa perseguição
ao líder oposicionista, possivelmente eleito, faz parte desse contexto. Agora, eu duvido, né, que o Edmundo Gonzalez ele reingresse no território, porque, né, com certeza ele vai ser preso e, sendo preso, vai fazer parte da lista de presos políticos, é uma lista longa que tem a Venezuela que persegue seus opositores. Só que, para lembrar que em um determinado momento de processo eleitoral ainda anterior ao que foi realizado no ano passado, o governo da Venezuela chegou a prender 7 possíveis candidatos à presidência. Então, só por quererem ser candidatos, já acabavam sendo presos. Presos políticos são muitos naquele país. Edmundo Gonzalez tem também chance de ser, por conta de um governo que não é democrático, um governo ditatorial e com um processo eleitoral manchado, maculado como nós tivemos, governo ilegítimo. Ruela, muito obrigada pela análise, viu? Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Um ótimo começo de ano para todos.